Olá, é um prazer estarmos juntos novamente. Começa agora o programa Vida em Foco. Todos temos muitas perguntas. O Espiritismo tem respostas para os desafios da existência humana. O programa de hoje fará reflexões acerca de temas do cotidiano que podem ajudar a viver melhor. Esta é uma das grandes contribuições do Espiritismo para você. Fique conosco. Adoração é uma lei? Como explicar este assunto uma vez que as pessoas adoram santos, times, carros, roupas, praias e outras coisas mais? O que realmente significa adorar? Adorar a quem mesmo? A que lei se refere a doutrina espírita? Por que esta lei confere importância às questões espirituais? É agradável adorar a Deus? Entenda o que o Espiritismo ensina sobre a lei da adoração na entrevista de logo mais. A Vida em Foco traz também curiosidades, crônica, o Espiritismo esclarece e, fechando o nosso encontro de hoje, mais reflexões sobre a doutrina espírita e os ensinamentos de Jesus. Você é o nosso convidado. Fique conosco. Confira agora a crônica da semana. Na condição atual da humanidade, o grande defeito do ser humano é o egoísmo. Na terceira parte do Livro dos Espíritos, no capítulo 12, trata Allan Kardec da perfeição moral. No item O Egoísmo, das questões 913 em diante, afirma o autor que do egoísmo deriva todo o mal. Sugere que se invista contra este defeito porque nele está a verdadeira chaga da sociedade. Afirma ainda que o egoísmo é incompatível com a justiça, com o amor e a caridade. Sabedor, então, que o interesse pessoal é o causador dos grandes males da sociedade, na questão 917, o mestre lionês, juntamente com o espírito de Fénelon, abordam sobre o meio como pode se destruir esta chaga da sociedade. Porque o egoísmo deriva da influência da matéria sobre o homem, nada mais eficaz para o indivíduo investir na sua espiritualização. O Espiritismo, como doutrina religiosa e filosófica, pode dar um grande contributo à medida que ajuda a transformar os hábitos, as relações sociais. Animando o homem de bons sentimentos, estimulam a praticar a abnegação, incentivam a abrir mão do interesse pessoal em favor do próximo ou da sociedade. Abrir mão do interesse pessoal em favor do próximo não quer dizer ficar fazendo as vontades e interesses de todas as pessoas. É estar ciente que, embora tenha o direito e a justiça de seu lado, pode fazer valer uma vontade. Pode agir de maneira diferente para que mais pessoas ou a sociedade sejam beneficiados com uma atitude de bem. É promover o bem-estar alheio, promover a justiça social, é auxiliar ao semelhante, é ser caridoso, é agir em favor da sociedade onde vive, mesmo tendo o direito e meios para fazer o contrário. Então, quando se utiliza o homem da justiça dos homens, das leis criadas para beneficiar ou lesar alguém, está criando uma sociedade cruel e injusta, e toda vez que age a fim de única e exclusivamente atender aos seus interesses pessoais, está o ser humano criando um abismo social que só uma mente egoísta é capaz de ver e não sofrer. O egoísmo é, sem dúvida, a maior chaga da sociedade atual. Na entrevista de hoje, vamos tratar do assunto Lei de Adoração. Vamos assistir. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso bate-papo, à nossa entrevista. É muito bom ter você conosco. E é bom também ter conosco aqui hoje Dineu de Paula. Seja muito bem-vindo, Dineu. Obrigado, Márcio. Dineu de Paula atua no nosso programa, é membro da equipe do programa, já desde o início dos nossos trabalhos. Profissionalmente, trabalha em Curitiba como servidor público federal, juiz federal, né, Dineu? E hoje nós estamos aqui para falar de mais uma das leis morais. O Livro dos Espíritos, Dineu, na sua edição definitiva, está dividido em 4 partes. É isso mesmo? Perfeito. Me corrija aí se eu falar bobagem, Dineu. Está muito certo. E uma dessas partes está sendo trabalhada pelo Dineu, a pedido nosso, ouvindo clamores. Nós precisamos trabalhar com bastante cuidado essa parte das leis morais, e o Dineu está se dedicando a, em cada entrevista que ele está fazendo, aprofundar
aprofundada a outras perspectivas, às vezes a gente não enxerga algumas questões, e o Dineu está se dedicando a isso. E hoje viemos falar da lei de adoração, que é a primeira das leis, Dineu, é isso mesmo? A primeira das leis morais. E qual é o conteúdo dessa lei de adoração, Dineu? Márcio, o Livro dos Espíritos, nessa parte terceira, que trata das leis morais, quando fala na lei de adoração, ele dá várias ideias e várias conotações. Por exemplo, informa que é um sentimento inato no homem, que implica a elevação do pensamento a Deus, que envolve coração e atos com a ciência de que Deus tudo vê. Só que eu gostaria de elaborar o raciocínio a partir do pensamento de Jesus, que é sempre rico e sempre atual, sempre profundo. Então, a respeito da adoração, tem uma passagem em que se fala Jesus na Samaria, que Jesus estava passando pela Samaria, os apóstolos foram até um vilarejo e ele ficou num poço, denominado Poço de Jacó, e lá chegou uma mulher, uma samaritana, e Jesus lhe pediu água. E teve uma conversa interessante a respeito daquilo. Ela ficou surpresa por um judeu lhe dirigir a palavra, tal. Mas existem alguns pontos ali que ficam muito interessantes para essa reflexão, que Jesus lhe diz que se ela soubesse com quem falava, ela lhe pediria água. Ela é que pediria água. E ele lhe daria a água viva, que faz com que quem bebe nunca mais tenha sede. E a mulher tem uma certa dificuldade para entender de que se trata aquilo, porque afinal de contas ele nem balde tinha, né? E também ela demonstra uma perplexidade por conta dele ser judeu, tal, que ela diz onde se deve adorar a Deus, se é naquele monte mesmo que eles têm ali próximo, ou se seria em Jerusalém. E Jesus, ele sinaliza, aliás, ele fala claramente, que chegaria um tempo em que Deus não seria adorado nem ali, nem em Jerusalém, mas em espírito e verdade. Então, nós temos que Jesus lança a ideia de adoração em espírito e verdade. Então, eu acho que aí há dois elementos nessa passagem, a parte toda a riqueza, que demandam uma reflexão interessante a respeito, em especial, a questão da água viva, que Jesus poderia oferecer, e a adoração em espírito e em verdade. Então, Dineu, qual é para você o significado dessa expressão água viva? Sempre lembrando que são leituras que você faz do texto evangélico, ninguém tem a pretensão de fixar o pensamento de Jesus, um ser angélico, e dizer Jesus quis dizer isso. Então é uma leitura modesta que se faz a respeito disso, mas a leitura que eu faço a respeito, veja, é água viva, é algo que vai matar a sede. Mas o que Jesus trazia? Que sede específica era essa que poderia matar para sempre? Na minha leitura, Jesus sinalizava com uma concepção diferente do divino, uma concepção diferente da divindade, que iria matar uma sede muito profunda do ser humano. O ser humano tem sede de Deus, ele tem necessidade do divino, e essa necessidade, ela é do tamanho do coração do homem, tá? Porque, é algo inerente ao ser humano, essa necessidade do divino, a adoração, o pressentimento de um ser superior. Tanto que não existiu nunca um povo que fosse ateu. Mesmo nos povos primitivos, que eles ficavam impactados pelos elementos, pelas tempestades, pelos ventos, pelos raios, pelo fogo, e tudo aquilo os assombrava, também a morte dos semelhantes, e eles sentiam a necessidade de se reportar a um ser superior. Então já era uma necessidade que se tinha. E daí, como os eventos eram muito vastos, tinha fogo, tinha água, tinha ar, acabou surgindo o politeísmo, né? Então, o ser humano, ele tem sede do divino, é uma necessidade profunda do ser humano, um contato com o divino. E um psiquismo evoluído, no sentido de uma afetividade mais rica, a necessidade é muito maior. E nós vemos, inclusive se for pensar, que Kardec apresenta como primeira lei, a primeira lei moral da vida, a sinalizar claramente que todo o restante se equilibra e se constrói a partir dessa. Então, o contato com o divino, uma relação boa com a divindade, um entendimento desse mecanismo
do universo, ele é essencial para uma vida equilibrada. E se nós formos ver os povos, digamos assim, mais sofisticados socialmente, for ver os povos nórdicos, que têm uma vida tão confortável, eles também têm um índice de suicídio altíssimo, porque com toda essa corrida tecnológica, essa ânsia, nada disso preenche essa necessidade atávica do ser humano, que é considerar Deus um amigo, quer ter uma relação boa com o divino. Então, água viva é uma concepção do divino que deve suprir essa sede profunda do ser humano. Okay. Você também faz menção a adorar em espírito e verdade. Você fala da água viva, espírito e verdade. Então, Dineu, a gente faz um breve intervalo e fique conosco, porque a gente já volta para responder a essa questão espírito e verdade. Vamos para um breve intervalo e logo voltaremos com a segunda parte da entrevista. Não saia daí. Voltamos com o segundo bloco da entrevista. O tema de hoje é Lei de Adoração. Vamos assistir. Estamos de volta. O Dineu mencionou, a primeira pergunta que nós fizemos, há alguns minutos, que Jesus, no encontro com a mulher samaritana no poço de Jacó, tinha usado duas expressões que chamam a atenção do estudioso mais atento. A expressão Deus é água viva e também a adoração deveria ser feita em espírito e verdade. Dineu explicou o que significaria água viva no seu entendimento. E agora, Dineu, o que significa essa expressão adorar em espírito e verdade? Márcio, Jesus fala claramente, Deus é espírito e deve ser adorado em espírito e verdade. De uma forma muito singela, dá para fazer a construção de que em espírito seria em oposição à matéria. Digamos, Deus seria imaterial. Então, o louvor a um ser imaterial, como o Espiritismo ensina, uma inteligência cósmica, evidentemente ela prescinde de tudo que se refere à matéria propriamente dita, a tudo que são as convenções humanas. Por exemplo, você ir num lugar específico, numa hora específica, ter um louvor específico com cântico, com posições do corpo, ajoelha. Então, toda essa necessidade que ela é humana, entende? De local, horário, de dia, tudo isso aí que é muito definido e que é muito determinado, é uma necessidade humana, mas é preciso evoluir para entender que a adoração em espírito, ela prescinde disso. Dispensa tudo isso. Dispensa. E um reflexo disso, se for pensar que lá naquele tempo eles diziam, deve adorar aqui ou deve adorar lá. Isso aí, hoje, você pode fazer uma leitura que se entende que Deus prefere a adoração que se faça em uma igreja e não em outra, em um centro espírita e não na igreja, ou num centro de umbanda e não na igreja evangélica, ou na igreja evangélica e não outra. E todas essas divisões, elas são humanas. A rigor, você tem Deus cósmico, que criou o universo inteiro e que certamente entende que os seus filhos têm condições de compreendê-lo e de louvá-lo de formas diferentes, sem que ele se agrade mais de uma forma ou de outra. Inclusive porque, se você entender essa coisa, Deus prefere lá ou aqui, seria a mesma coisa que fazer a divisão. Deus prefere ser louvado em português e não em francês e não em alemão. Mais alto ou mais baixo? Quem grita mais? Exatamente, isso aí não faz o menor sentido, porque afinal de contas, a casa de Deus é o universo inteiro. É preciso que a vida humana seja um ato de louvor. Então, não é o fato de eu estar num lugar. Claro que se eu tenho a necessidade de estar ali por uma questão de organização, de hábito, para eu criar o costume, é bom que eu vá, é ótimo. Só que o louvor, ele não se cinge ali. É preciso que a minha vida inteira, ele seja um ato de louvor. Certo? Então, que eu entenda qual é o meu papel no mundo e seja um agente de progresso. Que o mundo se torne mais fraterno e melhor porque eu estou nele, entendeu? O meu louvor seria isso, entende? Em espírito. Para aquele que estuda, para aquele que lê o livro dos Espíritos, assim, de maneira superficial, eventualmente ele pode entender que a adoração a Deus só se faz através da prece, né? Sim. Mas a prece está lá colocada também, como um dos elementos. E, Dineu, qual é o papel exatamente na adoração? Você falou que a adoração consiste em ter uma boa relação com Deus, colocar Deus no centro das nossas cogitações. Falou também do jeito como
né? Sim. Essa relação deve se estabelecer espiritualmente, não materialmente. Tá. Márcio, só um detalhe que eu falei da adoração em espírito, eu preciso falar da adoração em verdade também. Claro. Tá? Que seria a aproximação das minhas crenças à verdade universal. Então, seria uma fé raciocinada, uma disposição para questionar algumas coisas, para ir refletindo sobre as conquistas da ciência e abrindo mão de certas posições muito predefinidas e entendendo que eu estou numa elaboração, de ter uma atitude humilde de alguém que vai aprendendo, que vai aceitando a colaboração da ciência, para que a minha fé não seja estanque, não fique parada numa concepção, aceitar a colaboração dos outros. Então, ter um amor maior à verdade. Certo? Certo. Tá. Então, Dirão, e aí a prece entra como um dos elementos, né? Segundo Allan Kardec apresenta, né, a lei de adoração. E qual seria o papel da prece na lei de adoração, ou na adoração em si? É muito importante, né? E eu ouso afirmar que tem um papel de nutrição psíquica. Tá? Porque o homem, ele precisa de nutrição física, entende? Ele se nutre no convívio social, do abraço, do conforto, do carinho dos amigos, só que existe uma nutrição psíquica essencial que vem do psiquismo divino, sabe? Então, é uma necessidade inerente ao homem para que ele tenha uma vida equilibrada, certo? Uhum. A prece, ela tem três funções, ela serve para três coisas, que seriam, segundo o Livro dos Espíritos, louvar, pedir e agradecer. Então, o louvar seria uma meditação sobre a grandeza de Deus, os atributos de Deus, é um ato de veneração, em que você se coloca, digamos assim, como expectante, você reflete sobre a maravilha do universo, Deus infinitamente bom, infinitamente justo, que faz com que as plantas germinem e cuida do universo inteiro. Então, é um momento assim de você se colocar numa posição de veneração mesmo, de humildade em relação a Deus. E esse processo prepara para os outros dois, que é louvar, pedir e agradecer. Porque quando você reflete realmente sobre a grandeza de Deus, que Ele nunca erra, que Ele sempre acerta, que Ele tem o amor profundo, você se torna modesto nos seus pedidos, porque você entende que as ocorrências da sua vida, mesmo que elas sejam difíceis, não há nenhuma injustiça embutida. É claro que o ser humano ele precisa de conforto e ninguém vai impedir de formular pedidos ao Senhor da vida. Só que esse processo deve ser muito refletido para que no ato em que eu relato as minhas dificuldades, eu vá tendo um processo de autoconhecimento, eu vá refletindo a respeito das coisas que eu quero, das coisas que me faltam, para ir percebendo a minha realidade íntima, entende? E percebendo por que aquilo me faz falta, até refletindo por que se os outros têm uma coisa e aquilo me falta, o que pode significar em termos da minha jornada espiritual? Será que eu já tive no passado e não dei valor? Será que eu realmente tenho a dignidade bastante para viver aquela situação em paz? E finalmente agradecer, né? Porque a rigor, em relação a seres imperfeitos, a lei divina se manifesta muito mais na forma de misericórdia do que de justiça. Há uma miríade de situações em que a pessoa é imprudente, que ela não age com a dignidade necessária e os resultados acabam sendo bons, porque Deus está cuidando, entende? Ele atende como se fôssemos crianças. Então, é esse contato direto com o divino. Só um detalhe importante é que a lei da adoração é a primeira e ela se segue naturalmente à lei do trabalho. Ou seja, eu me conecto com o divino, eu me preparo, eu me nutro psiquicamente para agir de forma efetiva no mundo. Entendi. Então, Dirão, só nos resta, nesse final, agradecer, né, pelo seu esforço, por trazer aspectos que muitas vezes não estão considerados, mesmo na abordagem, e que essa sua forma de encarar a lei de adoração, a partir da proposição kardeciana, também contribua com o enriquecimento daquele que nos assiste e a você que nos acompanhou também, a nossa gratidão. Fique conosco, porque o programa continua. Chegou o momento de esclarecer as suas dúvidas. Assista o quadro O Espiritismo Esclarece. Esses dias me perguntavam, em face das realidades da vida espiritual, como que a gente pode entender o papel do médico? Chico Xavier escreveu um livro chamado O Consolador, pelo espírito André Luiz. Nesse livro ele trata das questões de várias profissões.
E estudando um pouco da saúde, ele vai estudar a doença primeiro para falar para nós que a maioria das doenças procede da alma e, portanto, é da alma que surge a cura. A seguir ele vai trabalhar então, mas qual seria o papel da medicina, dos remédios nos dias atuais? E ele diz para nós de uma maneira muito clara que enquanto nós não formos capazes de sustentar a nossa saúde da alma, a nossa saúde moral, emocional, espiritual, nós vamos ainda padecer muito do nosso corpo. E para isso nós vamos precisar ir cuidando desse corpo para ter o máximo de oportunidades possíveis. E é nesse contexto que surge o papel de todos os profissionais de saúde, inclusive dos médicos. É um clichê dizer que os médicos são médicos de homens e de almas já. Mas é bem assim mesmo, não tem como a gente separar o que é corpo do que é alma. Todos nós somos seres espirituais e quando estamos vestidos de um corpo, não faz muito sentido a gente fazer essa distinção, porque as nossas doenças da alma vão se manifestar no nosso corpo, ao mesmo tempo em que os transtornos do nosso corpo físico vão gerar distúrbios no nosso estado emocional e espiritual. Mas para os médicos do mundo, para os médicos da atualidade, é de extrema importância lembrar que muitos já têm pontuado que a doença pode ser um caminho para o autoconhecimento, um caminho para a autolibertação. A doença pode ser um caminho para desenvolver muitas coisas. E a doença como um caminho é inclusive o título de um livro muito famoso e que eu recomendo a todos os médicos que estiverem nos assistindo. Outras pessoas reconhecem a doença como um símbolo. E o médico tem que estar nesse esforço de todos os dias tentar identificar o que será que está querendo passar aquela doença que aquela pessoa está apresentando. Assim, podemos dizer que os médicos devem trazer alguns verbos quando estão pensando no seu papel. Primeiro, escutar. Se espera que o médico seja capaz de escutar genuinamente o que aquela pessoa está querendo dizer, não só as suas palavras, o seu gesto, mas tudo que pode vir por trás. A nossa responsabilidade espiritual enquanto os médicos nos pede a importância de acolher aquele que chega, apoiar para fazer todas as mudanças necessárias, passar pelos momentos de grande dificuldade que são inevitáveis. A gente gostaria que nenhum paciente sofresse, que nenhum paciente se adoentasse, mas faz parte do caminho espiritual de cada um. Intervir quando for muito importante, intervir quando for oportuno, intervir quando realmente o nosso trabalho, o nosso movimento possa vir a acrescentar alguma coisa. Mas, espiritualmente falando, eu diria que talvez a função esquecida até então é facilitar. Facilitar que a pessoa entenda as aprendizagens que existem por trás de uma determinada doença. Facilitar que a pessoa possa crescer com aquele sofrimento e dificuldade. Facilitar que ela encontre o caminho para se liberar verdadeiramente da sua doença. Esse é o compromisso espiritual que os médicos nunca devem se esquecer quando estiverem lidando com o sofrimento em qualquer momento do seu trabalho. Espiritualidade em gotas. Matéria e antimatéria. O vácuo absoluto existe em alguma parte do universo? É a questão 36 do Livro dos Espíritos. Eis a resposta: não. Não há vácuo. O vácuo absoluto está ocupado por matéria que escapa aos teus sentidos e aos teus instrumentos. Essa questão, que foi proposta em meados do século XIX e teve como resposta essa afirmativa da espiritualidade superior, configura de que efetivamente nós estamos marchando na direção da matéria para a espiritualidade. Porque essa proposição, surgida em 1857, só deveria encontrar ressonâncias com o advento da física moderna, das altas energias, na virada do século, quando aos poucos nós fomos redescobrindo a matéria e fomos percebendo que a matéria ela é um bloco vazio, de que efetivamente o átomo é um espaço vazio e de que tudo aquilo que se pensava, do qual ele se constituía,
foi se multiplicando em partículas, em subpartículas, e para lá de 2 centenas de subpartículas hoje são concebidas pela física moderna na perspectiva de poder entender essa matéria que se nos escapa aos sentidos e aos instrumentos, que é concebida. É verdade. Estamos marchando da matéria para a energia. Matéria e energia, na famosa equação einsteiniana, fazem, por assim dizer, as 2 faces de uma mesma moeda. Mas é difícil compreender quando um pósitron choca-se com um elétron e se desfaz a matéria e surgindo uma onda. Para onde vai essa matéria? Ou quando uma partícula surge a partir das ondas. Efetivamente, a astronomia caminha nessa direção. Quando para além da nossa matéria tangível, composta pelos elementos químicos que compõem a nossa tabela periódica, ela avançou na direção da matéria escura, e alguns ramos da astrofísica, da astronomia, cogitam da energia escura para que o universo possa se explicar a si mesmo. Para os espíritos, nessa obra monumento, os nossos elementos químicos são desdobramento de elementos primitivos inacessíveis aos nossos instrumentos e percepções. A matéria jaz em estados bem refinados, quintessenciados, que ainda não conseguimos fazer o processo da percepção. Estamos entrando num mar da energia, da antimatéria, da espiritualidade. Porque tudo quanto pensávamos que era matéria, na verdade, é um grande vazio. Portanto, o vácuo não existe. Tudo que parece que é vácuo absoluto está ocupado por matéria, que está para além dos nossos sentidos e dos nossos instrumentos, compondo a dimensão do mundo espiritual que nós só acessamos quando saímos do corpo físico, e com o corpo espiritual, com a consciência, podemos documentá-lo. Obrigada por nos acompanhar até aqui. Sua audiência é muito importante para nós. A Vida em Foco volta na semana que vem com mais novidades. Se você perdeu alguma edição anterior do programa, acesse o site www.avidaemfoco.com.br. Através do e-mail contato@vidaemfoco.com.br, você pode enviar suas perguntas e sugestões para a produção do programa. Agradecemos muito a sua companhia. Tenha uma ótima semana e até o próximo A Vida em Foco. Tchau!